você falar que para mim essa é a função maior, né? Eu sempre digo, a gente está tudo e a gente é evangelizadora. Então, falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é a minha grande proposta, é aquilo que eu consigo fazer, né? E não sei se eu faço à altura, não sei se eu faço bem, mas é o que me traz uma grande alegria. E quando eu comecei, e não tem como a gente, nessa época do ano, não falar desta vinda, né? E ele veio. E aí, até quando eu passei o tema para o Paulo, ele ainda falou assim: quem será que veio? E a gente fica pensando mesmo: quem será que veio? Se é que veio, e como foi recebido, né? A grande questão é: será que a gente já deixou ele chegar? Vir, ele veio, mas a gente já deixou ele entrar, estar conosco, ficar entre nós mesmos? Uma das coisas que me chamou a atenção para esse tema, primeiro foi a época, depois a narrativa de Lucas, desse momento da chegada de Jesus à Terra, que é belíssimo, e eu já deixo aqui o convite a todos vocês. Nesse Natal, vamos dar um grande presente a Jesus. Ler sobre a sua chegada. Mas ler, não somente passar os olhos sobre o Evangelho. Ler com sentimento. Parar naqueles momentos ali e pensar. Nós, naqueles dias. Nós, estando naquelas narrativas, naqueles quadros. Imagina você, se fosse aquele pastor que ouvia dos anjos que era chegado ali em boas novas. Imagina você, se fosse um daqueles que estivessem ali em Belém e vissem chegar Maria grávida em cima daquele burrinho com José. Já imaginaram essa cena? Imagina você sendo aquele que viu passar, mesmo que de longe, esses três, e depois sabendo que ali chegou Jesus, o Cristo. Vamos nos imaginar naquele dia como se nós fôssemos aqueles magos que estivessem naquela viagem em busca dessa boa nova, naquelas estradas escuras, guiados por uma estrela. Vamos imaginar nós nesses papéis e pensar o quanto foi de alegria essa proposta do Cristo para nós. Outra questão que me chama muita atenção é quando Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, diz para gente: o amor do Cristo nos constrange. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde está escrito: o amor resume a lei toda de Jesus, em totalidade, na sua totalidade. E a gente tenta começar a encaixar todas essas falas, não é? Porque parece que elas estão distantes, que elas são às vezes até mesmo conflitantes. Mas por ser Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, doutrina espírita, por ser o Evangelho de Lucas, o Novo Testamento, por ser cartas de Paulo, não podem estar contradizendo, elas precisam se unir. E isso nos chama ao estudo, isso nos chama ao entendimento. Então, hoje a nossa proposta é a gente se imaginar nesse tempo, nessas narrativas, para entender que amor é esse que veio. Porque acima de Jesus tinha um amor imenso. Jesus é puro amor. Por que eu digo acima? Porque o amor do Pai representado em Jesus. O Pai está acima de Jesus, né? Por mais que a gente ame a Jesus, o Pai está acima. E é esse amor de Deus que Jesus veio nos trazer. Então, ele veio, é muito mais do que a própria figura de Jesus. É o amor que ele veio trazer à Terra. Mas vamos voltar lá em Belém, naquela noite. Estamos todos lá. A gente já sente uma emoção, porque o dia já está diferente.
Imagina quando Jesus veio à Terra, se a atmosfera da Terra podia ficar da mesma forma. Será que aquelas pessoas já não sentiram assim uma expectativa diferente em seus corações? Será que elas já não sentiram os corações aquecendo e sem saber muito bem o que ia acontecer? Ah, é um dia que a cidade está cheia, é um censo, todos vindo, e como a gente ia fazer o censo nas nossas cidades de origem, deve ser isso. Os parentes todos estão chegando, a gente está um pouco diferente hoje, mais emotivo, vendo pessoas que a gente não vê há muito tempo, não é assim? Só que tinha algo mais. Um amigo querido, um irmão querido que a gente não via há muito tempo que também estava chegando. Só que a gente não tinha noção quem era. A gente tinha esquecido, porque quando a gente entrou na carne, a gente esqueceu que esse irmão maior já tinha nos dito que viria. Quando a gente lê lá Caminho da Luz, a gente vê a organização para o Cristo vir à Terra. A gente vê a conversa de Jesus, a gente entende a conversa de Jesus com todos aqueles que vieram antes. A gente ouve falar da promessa do Cristo para nós. Vocês estarão na terra, mas eu estarei com vocês. Mas a gente entrou na carne e esqueceu. Mas relembrando, Lucas foi ouvir de Maria. Como foi esse nascimento? Lembrar que Lucas não esteve com Jesus, mas ele foi ouvir de Maria. Ou seja, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente está ouvindo uma mãe falando do nascimento do seu filho. E esse filho era Jesus. Então, por toda aquela narrativa, e ela conta como ela enfaixou a criança, os lenços que ela usou, que ela levou na viagem. E depois, lá no campo, aparecem uns anjos que dizem assim para nós que estávamos lá como pastores: não tenhais medo. Porque imagina, apareceu um anjo para gente. Eu sou a primeira a sair correndo, né? Falei, não posso ouvir nada que você vai me falar, que eu sei que eu não dou conta, já não dou conta. Eu vou ser a primeira. Mas ele apareceu e já falou, não tem mais. E aí a gente vai ver que ele fala, não tem mais para Zacarias, o pai de João Batista, não tem mais para Maria, a mãe de Jesus, não tem mais para José, o pai de Jesus, e para os pastores também. Ou seja, todos nós estávamos envolvidos, mesmo que nós não fôssemos o personagem principal ou os personagens principais. Então ele começa a dizer: não tenham medo, não tenham medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Ou seja, calma. Pode parecer que está tudo muito estranho, mas é grande alegria. Vocês ainda não compreenderam, mas é grande alegria. Espera. E às vezes a gente está tão afoito que a gente não consegue aproveitar os momentos de alegria. A gente vai, faz a festa lá para encontrar a família no Natal e a gente está tão preocupado se o prato está combinando com guardanapo que a gente não aproveita a alegria. Calma, né? Os anjos já começam com calma. É um momento de grande alegria que será para todo o povo. Os anjos falam, é alegria, e é para todo o povo. Ou seja, todos precisam se envolver. Todos precisam estar felizes. Ah, Gisele, mas no dia que a gente se reúne, tem sempre aquele que está mais ou menos, sabe? É porque você não conhece ele. Sim, tem. Que nem todos sabem participar das bodas. Jesus mesmo não falou isso? Muitos são chamados. Alguns vêm, outros não. Alguns querem, outros não. Alguns estarão no momento da grande alegria e outros estão por ali. Mas você que já sabe que diz essa data, o que quer dizer para nossos corações essa data, entra na grande alegria. Prepara tudo, porque a gente também gosta de coisa bonita, né? Coisa bem feita, isso quer dizer amor. Para mineiro, então,
Fazer um alimento é amor. O outro comer e falar que, nossa, mas que gostoso, isso é amor. Não adianta. A gente liga o comer ao amor, né? Se o outro não gostou daquilo que você fez, fala, poxa, já fica meio entristecido. Então, você quer fazer o melhor que você sabe, porque aquele dia é o dia de receber aquele que você ama. Exatamente assim, o dia de receber aquele que você ama. E também o dia de se aproximar daquele que você ainda não ama tanto. Mas é a oportunidade anual que às vezes você tem de estar com ele trabalhando o amor. Quando Jesus veio à Terra, ele veio trazer amor. Aqueles que já amam muito e aqueles que ainda não conseguem amar. Não foi isso que ele nos disse quando disse: ama o teu próximo? E depois ele disse: ama os teus inimigos? Então é aquele que você já ama e aquele que você está trabalhando o amor. Então ele diz: uma grande alegria que será para todos, porque nasceu para vós, nasceu para vós, para vocês, para cada um de nós, hoje, um Salvador, que é Cristo, Senhor da cidade de Davi. Aí a gente começa a pensar nessa narrativa e pensar, nasceu para nós. Porque Jesus realmente não tinha mais a necessidade de encarnar em qualquer mundo que fosse. Jesus já está num patamar de Cristo. Ser um Cristo de Deus é aquele que já diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Tudo que o meu Pai me disse, eu te ensinei. Nós já somos únicos, porque nós já sabemos tudo um do outro, já tem uma intimidade com Deus. Eu já pertenço a Deus. O que eu faço é em nome de Deus. Eu já deixei o meu personalismo de lado. Eu já faço o que o Pai deseja. Então, quando a gente pensa assim, nasceu para nós, porque ele não tinha mais necessidade, ele vem porque olhou para mim e falou: ela precisa de mim. Olha, será que a gente tem esse desprendimento de falar assim: o outro precisa de mim, vou encarnar no mundo de provas e expiações porque eles precisam de mim? Será que ninguém chegou perto dele e falou assim: Jesus, o pessoal não vai te entender, o pessoal vai ficar contra você, eles vão achar que você está mentindo, eles vão achar que você está querendo algum cargo lá, hein? Jesus, o negócio lá não tá fácil. O pessoal tá muito embrutecido. É dente por dente, olho por olho. Tem certeza, Jesus? Né? Porque tem sempre alguém que vai falar isso pra gente. Se fosse eu de novo, ia falar, não, pensando bem, vou ficar por aqui que tá tranquilo. Mas era Jesus. Era Jesus. E na hora que falaram para eles todas essas dificuldades, ele falou: é por isso que eu vou, porque são os doentes que precisam de médico, não são os. Onde eu estou, estamos sãos. Já nos curamos de todas as mazelas. Já passamos pelo mundo, vencemos o mundo, já não temos mais esses vícios. Eles têm. E a gente não consegue mudar se não tiver um exemplo a ser seguido. A gente não consegue mudar se não tiver alguém que a gente olha e fala: poxa, aquela pessoa ali conseguiu, será que eu não consigo? Quando a gente olha alguém, quantas vezes a gente fala: no dia que eu crescer, quero ser igual a ele? Quando a gente olha alguém e fala assim: olha o que ele conseguiu. Será que eu também não posso estar assim? Será que eu também não posso me transformar? E isso desde as coisas materiais que a gente diz, o trabalho, o estudo, né? Porque essas são coisas passageiras. O cargo que ocupa, que também são importantes. Será que a profissão que está, quantas pessoas falam: nossa, meu sonho era ser médico. Mas você é médico? Não, não sou, mas meu sonho era. Porque um dia vi um médico
que gostou tanto dele, que foi tão acolhido, que queria ser médico. Meu sonho é ser professor. Por quê? Porque eu tive uma professora que me acolhia, que via minhas dificuldades, que tinha paciência comigo. Meu sonho era ser professora. Meu sonho era ser Jesus. Nossa, Gisele, que absurdo. Não, não é um absurdo. Nosso sonho tem que ser um dia sermos todos Cristos. Porque quando formos todos Cristos, faremos por nossos irmãos que ainda estão evoluindo, que agora ocupam lá um mundo primitivo, o mesmo que Jesus fez por nós. Imagina quantas moradas tem na casa do Pai. Imagina quantas pessoas envolvidas nesses trabalhos sublimes. Imagina quanto Jesus espera que nós cheguemos à escala de Cristos para trabalhar com Ele nessas outras moradas. Então não é um absurdo a gente querer ser Cristo, ser como Jesus. É por isso que Ele veio. E nos narra ainda Lucas, que nesse momento que os anjos falavam que veio para nós, juntou-se a esse anjo vários outros anjos, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E isso foi importante. Primeiro, porque ele disse glória a Deus. É para Deus que nós vamos fazer tudo. Jesus veio para Deus. Nós, anjos, que já são uma escala de espíritos mais elevados, viemos pelo Pai. Não é por nós. Nós hoje ainda fazemos um pouco pelo Pai e muito por nós. Nós vamos equilibrando essa balança a ponto de chegarmos a fazer com igualdade. E depois, fazer pelo Pai toma conta de todas as nossas ações. É essa a proposta. Então, glória a Deus primeiro. É por Deus que estamos aqui, é pelo Pai, pela obra do Pai. Paz na terra, e é interessante que em todas as traduções que eu peguei do Evangelho de Lucas, terra está com letra minúscula. E aí a gente fica pensando, por quê? Será que ele estava falando da Terra, o solo? Não era a Terra, o planeta? Porque se fosse Terra, o planeta estava com letra maiúscula. É porque essa Terra, onde o Pai faz tudo, onde ele tem que ser glorificado, não é só o nosso planeta. Onde quer que estejamos encarnados, a glória do Pai. Onde quer que estejamos trabalhando, a glória do Pai. Então é na Terra como união de pessoas, humanidade. Então, paz na Terra, paz aonde quer que vocês estejam. É isso que a gente precisa buscar. Olha que grande presente a gente já está recebendo nessa noite de Natal, né? E depois ele ainda fala boa vontade para com os homens. Por quê? Porque os homens erram. Porque sabíamos que não íamos entender Jesus. Então, vocês que estão aí recebendo Cristo hoje, tenha boa vontade para aqueles que não vão acreditar. Tenham boa vontade para aqueles que não vão acreditar nesta mensagem que nós estamos passando agora. Tenha boa vontade para aqueles que ainda não vão compreender o que o Cristo veio fazer aqui. A gente que sabe da história depois desse dia, sabe o quanto a gente teve que ter boa vontade até para conosco mesmo, que não entendemos naquele momento. Então, boa vontade para com os homens. Tenha paciência, tenha tolerância, eles não vão entender tudo. E aí a gente começa a pensar, por que eles não entenderam? Por que nós não entendemos? Depois disso tudo, era para todo mundo falar assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas por que nós não entendemos? Porque a gente não tinha toda a clareza do raciocínio. A gente não tinha toda a clareza da doutrina espírita, que diz para a gente hoje quem é realmente Jesus.
para eles naquele momento, para nós naquele momento, tinha nascido uma criança, diferenciada das outras, mas uma criança. E numa época que existiam muitos profetas, talvez só mais um profeta. Era uma terra de grandes profetas. Isaías, Elias, o próprio Daniel, Malaquias. Olha quantos, justamente falando da vinda do Cristo. Será que Jesus não era mais um? Ah, eu acho que era. Quantas vezes a gente vê, no nosso tempo agora, pessoas com um coração imenso, e a gente fica, o que será que ele quer? Por que ele está fazendo isso? Ah, será que ele é tudo isso mesmo? Será que Chico foi bom assim? Ou será que Chico não expulsou alguém um dia da casa dele? A gente não fica pensando? Imagina naquela época, os corações eram mais endurecidos e a gente não acreditou. E aí vem a doutrina espírita lá no A Caminho da Luz e diz pra gente: existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, Deus do universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Por isso, Terra está com letra minúscula. Jesus organiza não só a vida neste planeta. Ele falou isso para gente. Ele falava tudo para gente. A gente é que não entendia muita coisa, né? Mas ele contava tudo. Eu falo, Jesus não guardava segredo nenhum. Ele não guardava. Ele falou, eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Eu tenho outras. Então, nessas coletividades planetárias, olha como a doutrina espírita nos clareia o que Jesus disse lá no Evangelho, no Novo Testamento. Ele estava falando, era isso. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Um dos membros. Imagina uma reunião de Cristos. Qual será o assunto deles? Já pensaram nisso? Com certeza eles estão buscando trabalho, né? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? Enquanto a gente fala assim, não, já estou sobrecarregado, eles nunca falam que estão sobrecarregados. Eles estão sempre dispostos a estarem conosco, independente das nossas dores. Ah, mas você vai para aquele país onde as pessoas ainda não têm solidariedade nenhuma. Sim, vou. Onde a fome assola, sim, eu vou. A gente começa a ver que os nossos corações começaram a se movimentar quando a gente vê algumas atividades assim, né? As pessoas saem daqui do Brasil, vão ajudar outros países. Qual a ligação que você tem? A ligação de irmão. Eu não sei o que é fome, porque eu não passo fome. Eu não sei o que é frio, porque eu não passo frio. Mas se um dos meus irmãos passar fome e frio, eu vou. Olha como a gente já está modificando o nosso olhar. Já está ensaiando o que seria, lá de longe, muito de longe, o pensar de um Cristo. São esses ensaios que a gente tem na vida. E aí a gente fica pensando, mas será que isso é verdade mesmo? Está escrito no Caminho da Luz. Mas será que eu posso acreditar? E aí a gente vai ouvir de Jesus quando ele diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele confirma que ele estava nesse espaço onde estavam os eleitos. E agora que ele terminou a obra, porque nesse momento ele está falando, chegando ao Calvário, ele falando, eu estou terminando a obra que me deste. E agora me glorifica, ou seja, eu acho que eu fiz certo. Quantas vezes a gente pensa, será que eu estou fazendo tudo que eu devo? Jesus também fez essa avaliação. Por isso que a gente sempre fala, né? Avaliar-se é importantíssimo. A 919 de Santo Agostinho nos diz isso, faça uma avaliação. Jesus também fez. Ah, mas Jesus, sim,
Todos nós precisamos fazer essas avaliações. Estou fazendo correto? Por isso que a 625 do Livro dos Espíritos pôde nos afirmar com clareza qual o tipo mais perfeito. E esse mais perfeito é importante. Por quê? Antes de Jesus, a gente já teve vários que vieram trazendo a lei divina. Só que eles tinham as suas imperfeições que em certo momento eles deturparam. Em certos momentos eles acabaram caindo. Jesus não teve esse momento porque ele já era um espírito puro. Lá naquela época, ele já é, bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Um espírito puro, como nos diz a codificação, é aquele que não pode errar mais, é aquele que não erra mais. Então, ele envia vários antes dele, trazendo essas boas novas, trazendo essa lei divina, mas chega um momento que ele percebe, ó, eu preciso ir. Então, ele é o tipo mais perfeito que foi dado ao homem conhecer na Terra. E por que, de novo, aqui? Foi dado ao homem conhecer. Porque depois da escala de Cristo, existem tantas outras escalas que não nos foi dado conhecer. A gente conhece só até ali. Jesus continua evoluindo. Continua evoluindo. Tantos outros continuam evoluindo. Mas a gente não sabe como se dá essa evolução, nem aonde, nem como. Uma certeza só a gente tem. É fazendo pelo outro o que gostaria que vos fizesse. Porque foi isso que Jesus nos disse. Então, isso a gente tem certeza. Como que Jesus evoluiu? Fazendo pelo outro que gostaria que vos fizesse. Caridade. Fora da caridade não há salvação? É por isso. Cada vez que você pratica caridade desinteressada, cada vez que você faz pelo outro sem procurar saber como foi que ele recebeu e como que foi o momento, porque a gente às vezes faz e fica querendo saber, né? Como que foi? O que ele falou? E aí? Esses espíritos, esse tempo de ficar perguntando isso, eles já estão fazendo caridade para outros. Então, por isso que eles não ficam procurando saber como foi, eles fazem. Eles fazem. E como nos diz Erasto e Santo Agostinho, não se preocupe em incomodá-los. É interessante essa questão quando eles respondem assim: não se preocupem em nos incomodar. Nós gostamos, nós queremos, nós precisamos. Então, quando a gente tem dificuldade, quem é o nosso modelo e guia? Com quem a gente sempre conversa? É com Jesus. Só que a gente tem mania de sentar e se apagar. Por isso, lá em Mateus, quando é narrada a vinda de Jesus, tem uma fala também muito interessante. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Assentado nas trevas, por quê? Será que eles estavam realmente num lugar terrível de sofrimento? Não. São trevas internas. Aquelas trevas que não conseguem olhar para o lado de fora e ver as belezas do mundo. Vem essa luz para trazer para a gente e falar: peraí, olha onde que vocês moram. Olha com quem vocês estão. Olha as possibilidades que vocês têm. É essa luz que veio sobre nós nesse dia lá em Belém, para nos mostrar que tudo realmente é obra do Pai. Foi nesse momento que a gente aprendeu a chamar Deus de Pai. Antes a gente nem pronunciava Deus. Nos era proibido. Jesus nos vem trazer a liberdade de olhar para o céu. E aí a gente lembra lá da multiplicação dos pães, quando ele olha para o céu e pede ao Pai que multiplicasse. Ou seja, você pode olhar para Deus. Você pode conversar com Deus. Por isso é tão significativa essa passagem. Você pode olhar para Deus. Você pode conversar com Deus. Você pode chamar Ele de Pai. Ele é seu Pai. Então, quando Jesus vem, Ele traz essa luz. Você tem um Pai. E Ele te ouve o tempo todo.
E ele te atende à medida da sua necessidade e do seu merecimento. Se ele te deixa, teoricamente, sem alguma coisa, é porque não é importante para você. Você ainda não entendeu, mas não é importante para você. Então ele fala, esse povo que estava sentado nas trevas, que não via tudo isso, que sequer olhava para o céu, que é onde vem o sol, né, a grande luz, sequer olhava para o céu, entendeu que Deus é Pai, que a gente podia conversar com ele, que ele não ficava chateado e nem mandava fogo em cima da gente, porque até então Deus era aquele que castigava e mandava fogo do céu. Olha, ele veio para nos mostrar isso. Você é importante para Deus. Ele não vai tirar a sua vida. Você tem uma vida a ser construída. Por isso veio essa grande luz, essa luz verdadeira, como nos diz João. João fala isso para a gente, a luz verdadeira, que ilumina todo homem, veio ao mundo. Mas o mundo que foi feito por ele, e a gente fica pensando, foi feito por Jesus, né? Será? Toda a criação é de Deus. Mas quem manipulou, quem ordenou, quem colocou cada coisa nesse planeta para a gente viver foi Jesus. Foi ele que moldou a Terra. Então a criação principal é de Deus, mas quem organizou. Vocês vão ouvir minha cachorra aí também, tá? Mas quem organizou tudo isso e falou, eles precisam de água, eles precisam de sol, eles precisam do vento, eles precisam de alimento. Foi Jesus. Foi ele que moldou tudo isso. Eles precisam de companhias. Então, ele veio, trouxe essa luz verdadeira, mas o mundo que estava aqui tão assoberbado com o seu dia a dia, nas trevas das ilusões, não o conheceu. Não o conheceu. Ou seja, quando a gente mergulha na carne, a gente esquece desse amor grandioso. E por isso, aquele convite lá do início, vai lá, lê de novo, vê quanto amor Jesus trouxe à terra já desde criança. Vê quantos estavam ali organizando essa vinda, porque aí você vai relembrar daquilo tudo que foi falado para você. E a gente fica pensando, mas se a gente esquece, se a gente deixa para lá, se a gente fica mais preocupado com a nossa vida material, será que Jesus também não fala, ele não quer, eu também deixa para lá, um dia ele vem, né? A gente tem essa impressão, porque se fosse a gente ia fazer isso. Tentei, não quer? Deixa para lá, no dia que quiser me procura. Mas isso somos nós, né? Não é Jesus. Jesus, pelo contrário, não nos desampara nunca. Não nos deixa desamparados em nenhum minuto. Mas será que Jesus está aqui agora? Tá. Será que Jesus está tomando conta do meu filho que está dizendo? Tá. Será que Jesus... Tá. Ele está. Ele está em todos os lugares onde houver um irmão que precisa dele. Ele não nos deixa desamparados, independente das nossas dívidas, independente dos nossos interesses, independente da gente querer levantar e seguir ou querer ficar estacionado. Mas eu não quero fazer nada. Não importa, Jesus te ama, Deus te ama da mesma forma. Mas eu não acredito em Deus. Não importa, Ele acredita em você. Não importa. Mas será então que eu preciso fazer alguma coisa? Seria bom, né? Seria bom, mas eu não quero fazer agora. Você pode vir comigo, a gente lembra lá, né, de há 2000 anos. Você pode vir comigo agora ou esperar por milênios. Não foi isso que ele falou para Públio? E se a gente lembrar quem é Públio agora? Emmanuel. Esperou, demorou, mas chegou.
né? Chegou o momento. Onde essas pessoas que estavam sentadas na treva resolveram levantar com o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar-se e, ao contrário de tudo que a gente imagina que a gente está fazendo, entrar em contato com o Mestre Divino. Isso está lá no Caminho, Verdade e Vida, que ele fala para a gente, com o Mestre, a lei áurea, a regra áurea, que é amar o próximo como a si mesmo, chegou à Terra. E nesse momento que o amar ao próximo como a si mesmo chegou à Terra. Porque, ao invés de Jesus só mandar emissário e esses emissários falarem, ele falou, agora eu preciso ir e exemplificar. Eu preciso ir fazer para que esse povo possa ver como é estar junto ao Pai. Para que eles possam perceber que sentar à mesa com os publicanos é humano, é amoroso, é divino. Para que eles possam ver que considerar a mulher adúltera como um ser humano, filha de um mesmo pai, irmã, apesar de todos os erros que ela possa ter cometido, que não nos cabe julgar, também é amoroso. Para que eles possam perceber que um filho que fica na casa do pai, enquanto o rebelde vai para o mundo, são os dois filhos do pai. Para que eles possam perceber que alguém religioso pode, em algum momento, errar e não acolher, enquanto um que não tem uma religião definida pode acolher com tanta sobriedade, com tanta amorosidade. É esse amor que move a multidão. É esse amor que cobre a multidão de pecados. E aí não é esconde os pecados. É esse amor que vai até o pecador, mesmo sem concordar com o erro dele, mas que oferece ajuda. Isso é cobrir. Isso é cobrir. É dar a mão. É falar, eu não estou vendo o seu erro. Eu estou vendo agora um ser humano. Eu estou vendo agora um irmão que precisa de ajuda. Isso é cobrir o pecado. Não é falar, olha, tadinho, não, deixa pra lá, você não pecou, não. Não, você errou. Mas espera aí, vamos começar de novo? Tá aqui minha mão. Isso é fazer. E foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ensinou, exemplificou, não virtudes parciais, em plenitude. Por isso ele acolheu crianças, ele acolheu idosos, ele acolheu mulheres, acolheu pecadores, acolheu pecadoras, acolheu sacerdotes, acolheu militares da época, acolheu o governo da época. Todos que quiseram chegar perto de Jesus, não teve um dia que ele falou, não, esse eu não recebo, esse eu não vou. Todos aqueles que quiseram Jesus no seu lar, ele foi. Mesmo sabendo que uns queriam testá-lo. Quantas vezes a gente foge do teste, né? Ih, já vem aquela pessoa. Não vou parar aqui não, porque ela vai me encher de perguntas, ela vai querer saber muita coisa, ela vai querer saber da minha vida, ela vai querer saber da minha religião, ela vai... Ih, não. Quantas vezes a gente foge desse teste? E é com essa pessoa que a gente vai testificar, não é dar o teste em si, a prova em si, mas testificar daquilo que a gente já aprendeu com Jesus. É nesse momento que a gente vai falar assim, espera aí, eu aprendi com Jesus que eu preciso das virtudes em plenitude. Então eu vou ter paciência, eu vou parar com essa pessoa de novo. Ah, mas ela sempre conta a mesma história. Será que a gente também não sempre conta a mesma história? E a gente não percebe? E quantos têm paciência com a gente e a gente também não percebe? Quantos gostariam também de atravessar a rua quando nos vê e não atravessam? Será que a gente não faz a mesma coisa? Com
certeza. Nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Assim como nós pensamos, muitos outros pensam. Raros são aqueles que já ascenderam um pouco. A gente tem poucos nomes, se a gente pensar em 8 bilhões de pessoas, a gente tem poucos nomes que já ascenderam, que não atravessariam a rua, né? Que, pelo contrário, nos veria lá caído e atravessaria para ajudar. Mas são poucos ainda. Então, quantas vezes a gente não precisa ser perdoado mais do que perdoar? Quantas vezes a gente não precisa mais ser acolhido do que acolher? E a gente só por ter um pouquinho de paciência de vez em quando, a gente se sente cansado, sobrecarregado, com julgo. Ah, não é possível, Deus não está vendo que eu não aguento isso. E a gente aguenta, a gente sabe que aguenta, porque nada vem se a gente não aguentar. E é nos falado lá no Fonte Viva, quando Cristo designou seus discípulos. E aí a gente pensa, quem são os discípulos? Nós. Porque se a gente lembrar quem andava com Jesus, era apóstolo, discípulo e multidão. Multidão a gente já não é, né? A gente já não é. Porque a multidão é aquele que só procura Jesus na hora que está sentindo dor. Acabou a dor, eu vou embora, pronto, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. E se alguma coisa acontecer, eu grito Barrabás. Não é isso? A gente já não é. A gente já iria por Jesus. Mas também a gente não ia ficar assim muito igual um apóstolo, não. Porque apóstolo é aquele que vai pegar ali dia e noite. Aí apóstolos são esses poucos nomes que a gente tem na humanidade. A gente está na condição de discípulo. É aquele que já reconhece o Cristo, aquele que já sabe das belezas de andar com Jesus, aquele que já se empenha nos trabalhos, aquele que tem a responsabilidade. Nós aqui hoje somos discípulos. Nós sabemos, o nosso estudo começa às 20 horas, vamos estar lá, nós temos essa responsabilidade, essa alegria de estar aqui. São discípulos. Nós já somos esses. Então, quando ele designa os discípulos, ou seja, nós, como sendo luz do mundo, ou seja, cada quadrinho aqui é luz do mundo. Cada quadrinho aqui já pode falar de Jesus, já pode falar de doutrina espírita, já pode falar de evangelho, mas eu não sei. Você sabe dizer assim, tem de bom ânimo? Já sabe. Você sabe dizer assim, isso passa. Faz uma prece. Pensa em Jesus. Se você já sabe dizer pelo menos essas 4 frases, você já é luz no mundo. Se você chegar de manhã na sua padaria e o seu padeiro estiver lá meio caído, meio desanimado, você fala assim, não, eu vou fazer uma prece por você. Seu dia vai melhorar. Tenha confiança. Pense em Jesus. Imagina a luz que sai de você para esse irmão. Que às vezes está lá lutando com problemas que você nem sabe. Então, quando Jesus diz para a gente, você é luz do mundo, assinalou uma grande responsabilidade em cada um de nós na Terra. A missão da luz é clarear os caminhos. Emmanuel fala para a gente isso lá no Fonte Viva. É clarear os caminhos, varrer as sombras e salvar vidas. Será que uma frase, tenha bom ânimo, eu vou fazer uma prece para você, seu dia vai melhorar, não salva uma vida? Salva. Ah, mas ele não tinha pensado em tirar a vida. Mas quando você cai naquela depressão, será que você está vivendo? A vida com Jesus é em abundância. Então, quando você diz isso e afirma com toda certeza, ele pelo menos tem que parar e pensar, ué, se ela tem certeza sobre mim, por que eu vou duvidar? Já é um ânimo novo que vem, já é algo para ele pensar, se ligar a Jesus é sublime. Pensa em Jesus é se liga ao Cristo. A missão
essa que se desenvolve invariavelmente à custa de combustível que lhe serve de base. Por que combustível? É aquilo que dá força, aquilo que dá vontade, aquilo que faz caminhar. Qualquer sombra foge ao fulgor da luz. A gente pode estar num cômodo todo escuro. Se acender um fósforo mínimo, clareia. Então a pessoa pode estar na treva, nos trevas dos pensamentos. Mas se você levar essa sua luz, mas minha luz é tão pequena, se levar o seu fósforo mínimo e acender, se faz luz. Se faz luz. Nossa missão como obreiros da luz é a construção de um mundo novo. Isso quem nos disse foi Bittencourt Sampaio. A nossa missão é construção de um mundo novo. Por isso, Paulo diz para a gente lá em Efésios, né? Andai como filhos da luz. Ou seja, onde tiver uma sombra, deixa um pouquinho da sua luz. Luz com Jesus é aquela que não se apaga ou não diminui. Cada vez que você distribui, ela aumenta. Cada vez que você distribui, ela aumenta. Então, onde você for, com quem você estiver, faça brilhar a sua luz. Fale de Jesus. Deixe a certeza de que ele veio. Mostre para essa pessoa o quanto é sublime, mesmo no mundo de dificuldades, mesmo no mundo de desafios dia e noite. E é dia e noite mesmo, porque a gente sabe que desdobra, né? Tem outros desafios, é dia e noite. Só que se a gente tiver essa certeza da companhia do Cristo em nós, não haverá sombras no mundo, não haverá dor no mundo, porque a gente vai passar pelos desafios, mas a gente vai compreender o porquê. E a gente só passa pelos desafios para aprender, para compreender, e se a gente compreender, eles vão acabar. Mas para isso a gente precisa de todos. A gente precisa de todos eles. Por isso que os anjos apareceram para um grupo de pastores. Não foi para um só. Vocês vão receber. Nasceu para vós. Nasceu para todos vocês. É para toda a gente. Eles falaram isso. É para todas as pessoas. E aí a gente volta lá em Paulo. Lembra que a gente falou que uma das questões que me fez pensar sobre esse tema foi quando Paulo, lá em Coríntios, diz: o amor do Cristo nos constrange. Porque imagina esse grande amor vindo à Terra, aceitando todas as pessoas como elas são, não se preocupando se elas tinham uma deficiência física, uma deficiência moral, uma deficiência intelectual. Ele não parou e perguntou: você tem déficit de atenção? Não. Né? Ele não parou e perguntou: por que a sua mão não funciona? Não. Ele não parou e perguntou: por que você ainda peca? Em nenhum momento. Ele só falava: não peques mais. Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente sempre ouve a voz de Jesus assim: não peques mais, né? Mas tenho certeza que não foi assim. Ele falou: não peques mais. É diferente. Vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Jesus não tinha uma voz rígida com a gente. Ele tinha uma voz amorosa com a gente. Ele aconselhava, ele não obrigava, porque obrigar é tirar o livre-arbítrio. Ele não obrigava, ele aconselhava. E quando Paulo diz: o amor do Cristo nos constrange, a gente pensa: constranger é deixar o outro envergonhado. O amor do Cristo me envergonha. Eu vou ter vergonha do Cristo? Eu vou ter vergonha de ter esse amor comigo? Será que eu vou ter vergonha? E aí a gente vai buscar o que é constranger. Constranger é comprimir, é unir a ponto de tirar os espaços. O amor do Cristo nos une, a ponto de tirar todos aqueles espaços que a gente vai criando dos nossos irmãos. O amor do Cristo veio para nos unir, nos fazer
únicos, nos fazer pertencentes às mesmas propostas, trabalharmos todos juntos numa mesma obra, querer o bem do outro como a gente quer o nosso, porque nós estamos no mesmo espaço. Entender que toda essa natureza que Jesus moldou para a gente precisa ser olhada, respeitada. Saber que tudo que a gente pega, até o livro que a gente estuda, é obra da criação, é fluido cósmico universal. Precisa ser olhado e cuidado também. Utilizado, lido, estudado, mas com respeito. Por isso que no livro dos Espíritos nos diz: tratai com respeito toda a obra da criação. Então, nos constranger é nos unir cada vez mais. Esse amor que abraça todos nós, e parece que nesse abraço vai chegando a gente mais perto, vai mostrando que, olha, essa distância que você deixa do seu irmão não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que vocês estejam unidos. Então, quando ele veio nos constranger, realmente. Paulo estava certo. E de vez em quando a gente lê e fala assim, não concordo com ele não estou constrangido não. Paulo estava certo. Quando ele veio nos constranger, nos unir, nos tirar espaços, nos trazer para perto de Deus, nos trazer para perto da paz, que é esse mundo melhor, nos trazer para perto dos homens, que é aqueles que nós vamos usar de toda boa vontade para compreender. Por isso, quando aqueles anjos disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, eles faziam um grande resumo do que seria a estada do Cristo aqui na terra. Então, meus amigos, agradeço demais vocês essa oportunidade, esse carinho. Espero mesmo que esse convite que eu deixei, que eu tenho tentado fazer isso todo ano, de ler lá o capítulo de Lucas, o 1 e o 2, para a gente entender, ouvir de novo um pouquinho da vinda do Cristo, que a gente possa fazer isso no nosso Natal, com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adultos, e ler devagar, pensando, sentindo esse dia que com certeza a gente estava lá. Se não estava encarnado, estava desencarnado, porque a gente já fazia parte da humanidade da Terra. A gente já sentiu essa vibração de Jesus aqui conosco. Então agradeço muito, deixo meu abraço para todo Bezerra de Menezes e espero voltar mais vezes. Obrigada, viu?